Olá, seja bem-vindo e seja bem-vinda ao nosso Conexão Mais, aqui da sua e da nossa Rede Mais Record TV. E hoje, último programa de 2021. Claro que a gente não poderia deixar de falar de cores para o Réveillon, para a virada de ano e também a cor escolhida para o próximo ano, para 2022. Todo mundo teve um ano talvez um pouco mais difícil, talvez nem tanto, mas a gente vai tentar amenizar nesse último dia de programa do ano aqui, falando de um tema gostoso, falando de moda, de em qual cor apostar. E para isso, nós convidamos, vou colocá-la na tela, ela que divide espaço comigo aqui agora, a Ludi Salomé. Ela que é consultora de imagem e especialista em coloração e também em varejo de moda. Ludi Salomé, muito obrigada por aceitar o nosso convite e bem-vinda aqui ao Conexão Mais. E uma boa tarde para você. Boa tarde, eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz de falar sobre esse tema que eu tanto gosto, que é de cores, porque cores é mensagem, significados, emoções, e quem não quer passar aí com a cor certa para 2022 aí, que seja muito bom, né? Exatamente. E para a gente começar esse bate-papo aqui, a gente tem escutado, né, um termo que está tomando conta aí agora da moda, que é coloração pessoal. Eu quero que você explique para a gente, Lude, como que funciona, qual que é a importância e por que procurar fazer esse teste de coloração pessoal, Lude? Sim, a coloração pessoal, ela nasceu lá com Johannes Itten, lá da escola de Bauhaus, e ele identificou que as pessoas elas ficavam mais belas com as cores complementares a elas. Então, à medida que já se passaram mais de 100 anos desse estudo, foi identificado e dividido a coloração, a teoria, em 4 estações do ano. Não pela temperatura que a gente encontra nessa época do ano, mas sim pelas características das cores que a gente encontra, que seria, então, primavera, verão, outono e inverno. Então, tendo características de cores, onde a gente vai falar sobre profundidade, se vai ser claro ou escuro, se é quente, se é frio, se é opaco e se é luminoso. E aí, o mais legal de tudo é que a gente utiliza cores que estão próximos do nosso rosto e, com isso, a nossa retina faz o equilíbrio do nosso subtom de pele com as cores que estão à nossa volta e faz aquele lifting natural. Então, a importância, na verdade, é que a gente vai utilizar aí de tons que vão favorecer nossa beleza sem a gente precisar fazer nada, né? E quem não quer ficar bonita sem muito esforço? É praticamente realçar a beleza natural, né? Deixar um Sim. pouco de lado essa coisa artificial e trazer a beleza natural de volta à tona, não é, Lude? Sim. Não, e além de tudo, como eu disse, cor é mensagem. Então, uma das coisas interessantes é que muito das cores ou dos tons que a gente utiliza e que favorecem a nossa beleza estão também de encontro com o nosso perfil comportamental. Então, possivelmente uma pessoa que ela é criativa, ela vai ter esse perfil sanguíneo, com cores mais vibrantes, quentes, que trazem um certo movimento. Eu, inclusive, eu sou aqui um sanguíneo, eu tô com esse verde que favorece minha beleza. E, por exemplo, uma pessoa que ela é um pouco mais delicada, possivelmente ela não ficaria tão à vontade com cores muito vibrantes, porque realmente chama um pouco mais de atenção. Mas ela se adapta muito bem a essas cores que são um pouco mais opacas, um pouco mais frias, um pouco mais claras, inclusive, do qual mostra aí até uma certa delicadeza e um certo distanciamento. Então, cor também é mensagem. É muito legal porque isso faz com que a gente alinhe tanto o como nós somos, nossa personalidade, quanto o que a gente comunica. Para não errar, eu preferi usar o preto, porque eu ainda não passei por esse teste de coloração pessoal. Então, pessoal, eu preferi usar um preto básico para não errar. Já aproveitando também, ô Lude, existe também contraste pessoal, né? Qual que é a diferença, então, do contraste para coloração e como que isso funciona, então? Assim, a coloração vão ser os tons das cores que estão próximos do nosso rosto e a nossa retina vai fazer o equilíbrio. Então, isso a gente chama de coloração pessoal. O contraste pessoal já é uma outra seara, que no caso é a diferença que nós temos de claro e escuro do nosso cabelo, do nosso subtom de pele, da nossa sobrancelha
e dos nossos olhos. Então, quanto maior essa distância, assim, muito claro e muito escuro, a gente tem um alto contraste. E quanto mais próximo, né, aquele cabelo mais loirinho, com uma pele bem clarinha, com olhos claros e uma sobrancelha com uma tonalidade bem leve, a gente tem um baixo contraste. E para que serve o contraste? O interessante é que essa é a nossa harmonia natural. É muito legal, é muito interessante a gente manter esse contraste, principalmente que a gente, brasileiro, tem uma vontade de fazer uma mudança de coloração de cabelo, mas é interessante a gente não mudar tanto esse contraste. E a outra questão é a gente repetir esse contraste nas cores que a gente utiliza, na composição das cores, ou também na composição de estampas no nosso look. Legal, você tocou num assunto aí, coloração do cabelo. Realmente, a brasileira e alguns homens também, principalmente agora no final do ano, os homens apostam aí naquele loiro, né? Eu não sei nem se é esse tom certo para falar, esse loirinho de cabelo aí. É importante, antes de sair aí procurar um salão, fazer uma consultoria de imagem, né? Para saber se aquela cor escolhida, se ela vai se adaptar até o formato do rosto, não é, Lud? Sim, a coloração de cabelo, a coloração capilar, ela também é um elemento que vai complementar a coloração pessoal. Então, lógico que a gente pode ter objetivos, dos quais podem ser, por exemplo, criar um certo impacto. Então, por exemplo, a pessoa que tem até um alto contraste, colocar, por exemplo, um platinado, mas a sua beleza natural, de fato, por exemplo, seria um alto contraste. Então, um complementa o outro, até quando a gente fala de coloração pessoal e de contraste pessoal. E o nosso cabelo é uma grande ferramenta para a gente complementar, para deixar tudo alinhado. Legal. E tem aquela questão também, né? Nem toda cor de roupa, nesse caso, combina com qualquer tipo de tom de pele também, não é? Sim, então os subtons de peles, eles são divididos entre quente e frio. E nisso, a consultora de imagem, especialista em coloração pessoal, ela faz um teste do qual ela utiliza panos que são sólidos e que têm características e dimensões muito específicas da cor para fazer essa comparação. Então, nós teremos aí subtons de peles que são quentes, subtons de peles que são frios, mas a gente ainda vai ter características com pessoas, por exemplo, que vão harmonizar melhor com cores que são... Então, eu vou falar até das estações. Da primavera, que é uma cor quente, luminosa e clara. O outono, aí então a gente já lembra até do outono, né? Porque a primavera são assim as cores que estão ali radiantes, são vivas. E aí a gente já chega no outono. O outono ele está começando a ficar frio, aí ele vai queimando as folhas, então tudo vai ficando um pouquinho mais terroso, vai escurecendo um pouco, apesar de se tornar quente. Então, ela é opaca, ela é escura e ela é quente. Quando a gente fala de verão, tem tanta luminosidade no verão que as cores elas perdem um pouco da sua intensidade. Então, elas vão ficando opacas porque elas são normalmente claras demais. Então, o sol bateu tanto que ele vai perdendo a característica. Então, são cores que a gente vai lembrar mais dos tons pastéis, do candy colors. E então, são opacas, cores opacas, frias e claras. E aí, quando a gente vai para o inverno, a gente não tem aqui um inverno rigoroso, mas imaginando ali no hemisfério norte, onde a gente vê aquele gelo que é intenso, que é azul, ou mesmo a nossa árvore de Natal, com aquele pinheiro, aquele verde bem forte e escuro, com aqueles laços vermelhos, que é aquela pigmentação de vermelho quase com um vinho. Então, essas são características do inverno, que são cores escuras, frias, porém luminosas e intensas. Então, a gente faz todo esse conjunto e identifica quais são os tons que favorecem. E tem essas características para cada estação. Então, por exemplo, um branco que muitas vezes todo mundo fala assim, eu vou passar de branco, né? Porque é muito do brasileiro passar o branco, mas não é todo branco exatamente que vai favorecer. Então, às vezes, pode ser um branco que vá, por exemplo, para um verão, que é um branco um pouquinho mais acinzentado, para o inverno, um branco mais puro, que é muito intenso. Já para alguma primavera, aquele off-white, né, que é um branco com uma leve pigmentação de amarelo. E aí, quando a gente vai para o outono, é um amarelo um pouco, é um branco um pouquinho mais amarelado.
Olha só, coisas que eu não estou acostumada, porque o off-white eu já ouvi falar, mas essa diferença que existe ainda na tonalidade de branco, para mim é novidade. Eu acredito que para muitas pessoas que estão acompanhando o programa também, viu? Sim, muitas vezes a gente acaba só dando nomes às cores, né? E não acaba dando, se atentando às nuances desses tons. E existem, né? Você falou aí, tons pastéis, tons mais acentuados, não é? Não é apenas essa cor que a gente tem costume de chamar de branco, amarelo, verde, cinza, não é? Sim, sim. Na verdade, até quando a gente fala de cor, a gente realmente só tem 6 cores existentes, porque até o branco e o preto são tons acromáticos, né? Quando a gente fala de luz e de sombra, então a gente está falando de branco e preto. Mas as cores mesmo, elas só são as cores primárias, amarelo, vermelho e azul, e as cores secundárias, o roxo, o verde e o laranja. E de todas as outras cores que vão nascer, todos os outros tons. Mas aí a gente tem todos os tons que vão favorecer todas as belezas, né? Tanto dos mais claros, os mais escuros, os mais quentes, os mais frios e, inclusive, os mais opacos e luminosos. Legal, então eu estou acromática hoje, é isso, Sim, né? Ah, sim. legal. Pessoal, agora a gente vai fazer aquela pausa rapidinha para o intervalo, mas depois do intervalo eu já vou até comentar. A gente vai falar da cor para 2022 e, claro, dicas para não errar na cor para o Réveillon, para a virada do ano. Então, não sai daí, volta, a gente volta já já. O intervalo é bem rapidinho. Conexão Mais de volta, eu sou a Lúcia Ribeiro, estou com você nesta tarde de sábado. Quem está comigo hoje é a Lude Salomé, ela que é consultora de imagem, especialista em coloração e também em varejo de moda. Lude, no primeiro bloco a gente falou então da diferença de coloração pessoal, contraste pessoal, descobri que estou acromática hoje com esse preto, não é? E também agora o pessoal de casa está aí se perguntando, né? Cor para 2022. A gente não pode falar o nome da empresa, mas todo mundo conhece. É uma empresa que é especialista em cores e a principal no mundo. Todo ano, aí, final de ano, essa empresa ela revela qual foi a cor escolhida para o ano seguinte. Para 2022, essa cor já saiu, já foi lançada. Fala um pouquinho dessa cor, o nome, explica por que dessa cor para 2022. Então, a Very Perry foi a cor escolhida para 2022, a cor do ano, aí por essa empresa que consegue ditar tendências, mas todo ano essas cores elas são escolhidas pelas coisas que acontecem no cotidiano de nós, né, do mundo. Então, vamos imaginar que a gente ainda está aí num processo de adaptação a novas mudanças aí, com uma variante chegando, mas imaginando que a gente ainda tem muita esperança pela frente e a gente, com toda essa época de quarentena, a gente deu um boom numa aceleração desse mundo digital. Então, a Very Perry, que é a cor do ano, é uma mistura que fala em uma mistura do físico com o virtual. Então, ela tem o roxo, ela é uma cor roxa, mais lilazinha. Então, o roxo é a mistura do vermelho, que é aquela intensidade, que é o físico, que é o carnal, com o azul, que é a harmonia, que é a perseverança. Então, as duas cores, elas se juntaram, se tornam o roxo, e dessa forma é a cor para 2021, que é uma cor de esperança, mas com muita tecnologia envolvida. Eu até fiz uma pesquisa aqui, né? Essa Very Perry, que é a cor para 2022, é uma tonalidade universal que possui equilíbrio das 3 dimensões de cor. Aí eu até olhei, eu achei diferente, eu quero que você explique um pouquinho. Ela não é quente, nem fria, nem suave, nem intensa, nem clara, nem escura, né? E outro detalhe importante, ela harmoniza com todos os tons, né, de pele. Eu acho que talvez você falou aí, a gente está vivendo uma nova variante, né, da Covid-19, mas foi um ano muito intenso para todas as pessoas. Então, talvez essa cor, né, essa Very Perry, ela venha aí para ser adaptada por todos, né, não apenas por alguns tons de pele. Sim, ela é com a sua mensagem, né, também de esperança. Vamos imaginar
que o significado da cor roxa é a transmutação, que é a mudança e é inclusive a adaptação, muito utilizada até quando a gente vai falar de alguma coisa mais espiritualizada, mais esotérica. E aí ela faz essa mistura do físico, do digital e de uma nova realidade que a gente está aprendendo a lidar. E ela é muito democrática, então ela funciona muito bem com todos os tons de pele. Então, em alguns anos, as cores do ano não favoreciam todos os subtons de pele, mas agora todo mundo pode aproveitar esse roxo Very Berry que vai apostar numa tendência que vai embelezar você com certeza. Vamos falar de Réveillon, virada do ano, né? A gente está se aproximando, faltam alguns dias, né, para virada, para essa festa. Sabe que para muitas famílias vai ser uma festa um pouco diferente, né, por causa da pandemia da Covid-19, que vitimou aí mais de 500 mil de brasileiros, né? Mas também é um momento de celebrar a vida, é um momento de esperança, é um momento de alegria, até de confraternização, porque a maioria dos brasileiros está vacinada e é um momento, sim, de estar com as pessoas com quem, né, a gente vivenciou tantos momentos difíceis. Quais cores, então, né? Dá dicas agora para o pessoal de casa, que cor escolher para comemorar, ou se a pessoa quer ficar um pouquinho mais reservada em casa com a família, ou se quer já comemorar já de forma mais abrangente com uma turma maior, na praia, no campo. Dá umas dicas para a gente aí, porque eu, inclusive, ainda não escolhi minha cor, ainda não escolhi meu look para o Réveillon, viu? Então, quando a gente pensa em cor, é legal a gente pensar realmente na mensagem das cores, né? O que a gente espera aí para 2022? Então, eu acho que uma das cores que continuam sendo bastante escolhidas, que na verdade que é um tom acromático, é o branco. O branco é aquela cor da esperança, da paz, e todo mundo espera um 2022 aí com muita energia boa. Mas eu acho que o verde também é uma cor que vai estar bastante presente. Primeiro porque o verde, se a gente for pensar como tendência, ele continua sendo uma tendência, mas ele é a cor tanto da esperança quanto a cor da saúde. E nada melhor do que alinhar isso. Agora, uma outra cor que muita gente você consegue ver na maioria das lojas é o rosa, o pink. Então, quando a gente pensa em pink, a gente pensa em amor, a gente pensa em paixão, e é uma cor que é muito, muito escolhida pelas pessoas. Agora, quando a gente pensa em dinheiro, aí não tem como. É o amarelo mesmo, porque é a cor do ouro, é a cor do din-din. Mas todas as outras cores são cores que valem muito a pena a gente investir, como o Very Berry, que é o roxo, que no caso a gente vai falar de transmutação e novas energias. Quando a gente fala do laranja, aí é que a gente espera já um 2022 com muita alegria, criatividade, energia, porque realmente é a cor da inovação, inclusive. E a última cor a ser falada é a cor azul. E aí, essa é uma cor, possivelmente, para as pessoas que querem aquele momento um pouco mais relaxante, porque realmente é a cor da harmonia. E uma curiosidade é que o azul é a cor que 95% das pessoas não gostam. Não como a primeira cor que as pessoas, como a primeira cor que mais gosta, mas sim 95% gostam da cor azul, sendo que 45% escolheram a cor azul como a sua preferida. Então, ela é a cor de harmonia. Inclusive, quando a gente fala sobre frequência de cor, a cor azul ela é a onda mais curta, é a onda mais baixa, mas a onda mais curta. Então, por isso que ela traz essa calma, essa leveza. Tranquilidade, leveza. E por isso é a cor da empatia. Porque como a maior parte das pessoas gostam do azul, a gente consegue fazer uma conexão com as outras pessoas de uma forma muito assertiva. Legal. E me fala uma coisa, eu posso usar preto no Réveillon, porque a gente vê isso em outros países, mas o brasileiro em si, por ser um país tropical, eu acho que o brasileiro ele não está acostumado com preto na virada do ano, né? Porque remete a coisas não tão boas assim. Mas eu confesso que já usei um preto ali com laranja, um amarelinho, sabe? Numa virada de ano, e meu ano seguinte foi muito bom. Mas existe essa crença, é um mito isso, de que não se pode usar preto na virada do ano? Tudo é o que você
pretende, mas vamos imaginar que cor é ausência, desculpa, que preto é ausência de cor. Então a gente não está emitindo nenhuma frequência. Normalmente a gente está emitindo até um certo distanciamento com relação ao outro. É uma superstição que a gente vai ter um ano ruim, mas a gente não está trazendo aquelas boas energias, porque cor é frequência também, né? Toda aquela energia que a gente está trazendo junto com a gente. Então é muito mais interessante a gente trazer outras ondas com outras energias do que exatamente o preto. O preto a gente está aí anulando. Porque até se a gente for pensar em significado da cor, o preto, para a nossa cultura, é luto. Mas até em outras culturas, o preto é felicidade. Então, é que nós, brasileiros, a gente não está acostumado a utilizar preto, né? Preto a gente acaba utilizando nesses momentos onde a gente quer realmente nos fechar para outras emoções. Até para passar mais seriedade, né? Você falou Sim. do luto também, né? A gente sabe que o luto aqui no Brasil, a gente usa o preto, né, para passar essa imagem. Eu acho que você falou, né, uma forma de se mostrar séria. Talvez eu esteja pouco mais séria aqui hoje, você com o verde aí para mostrar essa esperança também. Mas eu achei legal você dar essa significância das cores, não é? Porque é importante estar aberto a novos sentimentos nessa virada do ano também, não é? Sim, com certeza. As cores, elas são poderosíssimas. Então, por isso que a gente ainda trabalha com a cromoterapia, porque imagine, a gente utilizar as cores para curar, para nos dar energia. Então, por exemplo, quando a gente está num momento onde a gente não está tão bem de saúde, por exemplo, a cor verde é uma cor utilizada. A gente entra nessa aura do verde, que é a cor da saúde, que é a cor da medicina. Se a gente pensa, inclusive, em alguns países que são muito cinzas, a gente utiliza a cor vermelha para ajudar na produção dos hormônios da felicidade, né, para produzir a vitamina D. Então, as cores, elas são muito poderosas. Vou até contar uma historinha. Na verdade, foi feita uma pesquisa onde colocaram pessoas que enxergavam e pessoas que não enxergavam dentro de um ambiente pintado inteiramente de vermelho. As pessoas que chegaram, logo elas começaram a se sentir ansiosas, elas aumentaram sua pressão arterial, seus batimentos cardíacos ficaram muito mais acelerados e o metabolismo também ficou rápido. As pessoas que não enxergavam, elas foram colocadas dentro desse ambiente e elas sentiram as mesmas coisas. Então, olha como as cores, elas têm muito poder. Por isso que é importante a gente imaginar, de fato, qual que é o nosso objetivo para 2022. Porque nessa virada de ano, realmente, todas as energias estão ali fluindo de um modo que a gente vai carregar para o próximo ano, por mais 365 dias. Então, é interessante que a gente utilize uma cor, porque ela vai trazer toda essa força que talvez a gente precise para o próximo ano. E legal, e aí eu já ia te perguntar, né? E o acessório, ele automaticamente pode trazer, eu posso escolher um branco, mas colocar ali um colarzinho azul? Você acha que isso também já dá para eu atrair Essa é a essas? grande Dá uma sacada, dica, né? vamos lá. Essa é uma grande sacada. Tipo, muitas vezes a gente pode estar ali dentro de um neutro e a gente pode fazer uma grande brincadeira com acessórios. Os acessórios, inclusive, eu falo para quem tem dificuldade de colocar cor no seu look, os acessórios são seus grandes aliados. A gente pode falar tanto da questão dos metais, né? Do dourado, do prateado, do cobre, do ródio negro, mas imagine a gente colocar em um colar azulzão para trazer toda essa harmonia que a gente precisa, ou mesmo o verde de esperança ou um vermelho, ele pode ser seu grande aliado. E quando eu falo de acessórios, não precisa ser necessariamente brincos, colares, mas imagine um cinto, um sapato, uma bolsa. Então, a gente pode brincar aí, ter uma multiplicidade de looks, inclusive quando a gente faz a adesão aos acessórios. E me fala uma coisa, e aquela roupa que a gente deixa escondidinha, a lingerie, né? A roupa íntima aí, a cueca, o sutiã, a calcinha, também dá para postar em cores nesses itens? Ah, sim. Principalmente tudo que está muito mais próximo da gente, a gente até contabiliza como se a gente tivesse muito mais energia. Normalmente eu posso até estar com uma roupa que é o que eu quero para 2022, mas eu utilizo ali a minha underwear de uma cor muito específica, normalmente de dinheiro, eu diria.
A outra dica também seria, por exemplo, na sua lingerie, amarrar algumas fitinhas. É uma boa pedida, às vezes, caso você tenha mais desejos e queira mais energias aí para a virada de um ano. Legal. Olha, o assunto rendeu muito, nosso programa já está chegando ao fim. Quero aproveitar, Lu, de agradecer a sua disponibilidade em aceitar o nosso convite aqui da Rede Mais, em participar desse tão esperado último programa de 2021. Aproveito para desejar boas festas, muita saúde, muito amor para você e para toda a sua família, viu? Eu agradeço o convite, gostei muito aqui desse momento, ainda mais participando do último programa do ano. Agradeço a todos que também acompanharam aqui o programa e um maravilhoso 2022 para todos. Pessoal de casa, nos encontramos então em 2022. Sou Lúcia Ribeiro, mais uma vez agradeço a presença de todos. Um feliz ano novo para todo mundo, que seja repleto de saúde, muita fé e muito amor também. Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau e até a próxima.